gente só dá ideia, a gente reflete, dá opinião, enfim. Mas, pô, os caras que mandam, que tem o que eu falo que é o poder da caneta, Flavinho, né? Você, presidente da CBF, pô, você não poderia ter essa discussão e falar, pô, vamos começar a fazer assim, Vamos assado? fazer um seminário, vamos Mas discutir o futebol, direito de esquece, verdade. os caras não sabem nem Zero, onde estão. zero, Nem onde zero. estão. Fala. O microfone. Essa história, Facincani, de não termos mais 4 e sim 3 rebaixados no Campeonato Brasileiro. De quem partiu esta ideia brilhante? Se você é a favor, se você é contra, por favor, discorra sobre o Bom, assunto. antes da gente falar sobre isso, agradecer quem está entrando na live nesse exato momento, deixando o seu like é importante pra gente, pra impulsionar o nosso projeto, pra você principalmente, porque se você está assistindo e deixar o like, cada vez mais o conteúdo da Placar vai chegar até você com mais agilidade e mais rapidez. Então, quanto mais interação com esses likes e tudo mais, é melhor pra todo mundo. Curta o nosso trabalho, evidentemente, compartilhe com seus amigos também, quanto mais pessoas, melhor para nossa audiência, interaja aqui conosco, ative o sininho de notificações, que é importante também para se inscrever no canal da Placar e receber todo o conteúdo. Um abração para o Leonardo, para o Franco da Silva, Fernando Machado, Ludi Rosa, Vitor Querubim, Beto Filgueiras, Renê Costa, o Marcel e também, claro, o Jairo Castro, que está brincando aqui, que quer um toca-fitas da Roadstar. Roadstar. É, velhíssimo. TKR Muito capa bom. preta. Muito cara bom, preta. muito bom, Jairo. Um abração pra vocês. Deixem likes, hein, pessoal. Meta hoje 200 likes, hein. Não é muito, não é muito. Meta humilde. E vocês também já vão dizendo se vocês são a favor ou contra essa história de rebaixar 3 apenas. Exato. Só não vale responder torcedor do Santos, porque esse tá afim que rebaixe Abre aí, um vai, só. Quessadinha. Que essa informação, você que Mas eu acho que o conversa com microfone os do caras, Quesada não tá etc. funcionando. O Não? Facincani, não. Nós vamos ter que trocar o Eita. microfone do Quesada. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou ver aqui. Facincani, você é a favor ou é contra? Péssimo. Acho que a ideia é horrorosa. Justifique. A ideia é horrorosa porque isso é uma elitização Boa. do futebol. Isso é uma blindagem contra equipes grandes que hoje têm administrações pequenas, irrisórias, que não condizem com o que se exige em termos de organização de futebol hoje para ser uma equipe profissional. Nós temos hoje times grandes que são completamente amadores, varzeanos, como já registrei isso na história do rádio, lembra? Flavinho, mas enfim, que trabalham de uma forma horrorosa, que não pagam salários, que não pagam contratações, que devem impostos básicos, que têm infraestruturas da pior qualidade, que têm projetos de futebol que são pífios, que têm profissionais trabalhando horrorosos, e esses times, além de tudo isso, querem permanecer numa primeira divisão. Tem que acabar com esse tipo de balela, com esse tipo de puxa-saquismo a equipes que trabalham mal. Quem trabalha mal tem que aprender a começar do zero e aprender... Facincani, isso tudo bem. Agora, a discussão nesse momento, e o Quesada vai falar daqui a pouquinho também, estamos instalando uma antena parabólica aqui para você, Quesada. A questão não é exatamente essa, que o futebol tá cheio de jogadores, de clubes mal administrados, mal geridos, tem time na Série B que é clube que é muito bem estruturado, tá tudo certo. Eu acho que a questão hoje está na quantidade de rebaixados. Nós estamos falando de 1/5 do campeonato, né? Sim. 20%, é isso? 10%, Sim. exatamente. E tem gente que acha muito. Você mesmo que é quase um europeu, Não, eu acho... escandinavo, eu você acho acha pouco. demais o Flavinho, são 4 equipes. de 20. Eu acho que tá bom. Tá excelente. Né? Tá excelente. Assim como eu sou contra o futebol europeu, também rebaixar apenas 3. Só que é o seguinte, algumas ligas, elas têm 18 clubes. Ou seja, elas trabalham proporcionalmente para isso. Então, se você tem 18 clubes... 18 em qual das principais, por exemplo? O francês tem 18, o alemão tem 18, italiano 18, enfim. 18, tá a maioria das ligas tem 18. Aí cai em 3, ok. Agora, se você tem uma liga com 20 clubes e cai em 3, é pouco. Dá para se cair 4 clubes, sim. E você estimula justamente que a Série B tenha uma ambição maior e outras equipes, como você bem disse, tenham a oportunidade
de trabalhar para testarem os seus projetos E na eu acho primeira também liga. estranho. Agora, Quesada, fala aí, Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ótimo aí o áudio do Quesada? Ótimo. 5, 4, Quesada- 3, 2, 1. Tá ótimo, perfeito. Mais uma contagem dessas, nós voamos com um foguete. Quesada, deixa eu te perguntar, vou botar aqui um veneno nessa história. Essa discussão vem à tona justamente no ano em que todos os chamados grandes Estão juntos. estão na Série A. É isso. Né? Matou. Porque agora não tem, o Grêmio voltou, o Vasco voltou, o Atlético caiu e voltou, o Palmeiras caiu e voltou, o Corinthians, enfim, nesse Quase exato, todo mundo caiu e quase voltou. todo mundo. Nesse exato, o Inter caiu e voltou. É. Nesse exato instante, está todo mundo alegre e contente na Série A. E É. se discute uma liga e os cambal. Você acha que É isso, Isso, você essa é a matou a motivação. charada, é isso. Só não caíram dos chamados grandes, né? O São Paulo e o Santos. E Flamengo? E o Flamengo. Ah, a propósito de São Paulo e Santos, que já perigaram um tempinho aí, o Flamengo lá atrás também, né? Todo Sim. mundo, mesmo aqueles que não caíram, né? Bateram na correram trave risco. em algum momento. É assim, a gente traz algumas coisas do futebol brasileiro para o futebol brasileiro de fora que não servem para a nossa realidade. Eu, por exemplo, vocês deram uma ideia do playoff, né? Eu até colocaria aí o 16º enfrentando o 5º colocado da Série B. Faz uma coisa mais louca aí. Eu também. Eu até Porque- forçaria a barra Até para. porque, se você pega hoje a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, dos 20, você vê lá, dos 9 primeiros estão na Libertadores. Uma vergonha. Os não sei quantos Vergonha. na Sul-Americana. Aí você tem lá um purgatório ali de 2 ou 3 times que não vão serve para pra lugar nada. nenhum, É. né? E os outros 4 que caem. Faça-se um playoff com esses caras que não vão para campeonato nenhum, com os outros da Série Vai B. decidir Por sua que vida. não? Mas é que o Facincani falou, é diferente você pegar um campeonato alemão. Vamos falar a verdade. Quem que tem no campeonato alemão? Tem o Bayern de Munique, que está ali sempre ganhando tudo. Sozinho. Aí depois tem outros times tradicionais que não estão conseguindo ganhar nada. O Borussia Mönchengladbach ficou lá atrás. O Schalke, que a gente não Está na sabe. zona do rebaixamento. Hamburgo, que Caiu. vergonhosamente caiu. Bayer Leverkusen, que já foi fortíssimo. O Borussia Dortmund. Stuttgart. Stuttgart. O Eintracht Frankfurt que também E já como tem não é menos o que era. times, você também rebaixar 3, na porcentagem dá praticamente a mesma coisa de você ter 20, né? Porque você está rebaixando 3 e 3. 18. É isso, né? Agora, tem uma coisa que está por trás disso. As ligas, a partir de um momento aqui no Brasil, elas serão ligas praticamente privadas, o que é péssimo para o futebol. Então, essa é uma proteção para as ligas privadas. Tipo, a Libra está se desenvolvendo aí para a partir de 2024, inclusive para negociar direitos de televisão, de transmissão, tal, né? A Globo não terá mais aquele total poder. Talvez a Globo tenha 2 clubes aí que ela transmita os jogos, mas o resto vai abrir um Vai se leque espalhar, né? Vai abrir um leque absurdo. A gente nem sabe o que vai acontecer, porque a briga realmente é fortíssima nos bastidores. E aí, aquela coisa da proteção. Pera lá, pô, o meu time, o seu time, o time do Facincani, a gente faz parte de uma liga. Por que a gente vai abrir para outro entrar aqui? Eu sou contra isso, tá, Flavinho? Porque isso é um retrocesso e é um elitismo do futebol. Porque o futebol tem que ser disputado dentro de campo. Ah, mas o time grande caiu. Se o time grande caiu é porque ele é incompetente e ele tem que cair. É muito simples falar isso, mas eu pensaria dessa maneira. Mas tem muita coisa por trás em relação a essa diminuição de 4 para 3. Eu, na realidade, faria 2 grupos de 16 no Campeonato Brasileiro, sabia? Eu também. Eu aumentaria, porque o detesto Brasil é campeonato muito de- grande e sim. diminuiria, Flavinho e Facinca, o número de rodadas. Eu acho 38 rodadas para um Campeonato Brasileiro um negócio muito modorrento, muito Cansativo. longo, muito cansativo e por aí vai. Até porque a gente não tem calendário para isso. Se a gente tivesse um calendário para isso, tudo bem, Quesada, porque você tem 52 semanas no ano, você tira 8 semanas de preparação pré-temporada, você ainda tem E férias, um né? restante suficiente para você ter pelo menos, conjecturando um joguinho. Tô falando conjecturando toda hora, tá chato. Você ainda estrutura 38 semanas divididos entre 44, 45, você até consegue desenhar que, olha, dá para se jogar uma vez por semana no Brasileiro, você dividir o meio da semana com Daria. Copas, né? Mas se você tivesse uma vontade e uma estrutura para querer acontecer. Se não o que tivesse estadual, Facinca, você teria 16, por exemplo, no Campeonato Paulista, 16 rodadas a E menos. você consegue até, inclusive, transformar o estadual em um campeonato Que vai o ano extenso, como se fosse uma Copa da Liga. É. Com 9 Sim, datas, com 10 datas e uma coisa assim. Você até estimula ter o estadual
de Com uma os mais forma mais tradicionais gostosa de você- entrando lá no final, né? É, Até para ou- você manter viva essa Isso, chama ou do então, futebol Quesada, paulista. você consegue fazer uma semana de Copa do Brasil, uma semana de Libertadores, uma semana de Estadual, uma de Copa do Brasil, você vai dividindo 2 jogos por semana, nessas 38, 40 semanas do ano, mais o Campeonato Brasileiro só de final de semana e todo mundo joga, sem nenhuma dificuldade. Só dando aquele dado que você falou, Flavinho, é o seguinte, vamos lá. Liga Espanhola, que eu acho já um absurdo, tá? E ainda assim vai ter problema esse ano. Liga Espanhola são 20 clubes, La Liga. Inclusive La Liga, que é uma das consultoras responsáveis pela Libra. A Libra, para quem não está acompanhando, não é Liga Brasileira de a Futebol. moeda da Inglaterra. Não, É a Liga Mulamanca. Brasileira de- Mulamanca E é tem uma a outra que chama Brasil, como é que é? Liga Forte. Forte Futebol. Forte futebol. Forte Futebol. Então, são as duas, Que é a né? E aí, segunda eles liga. vão acabar se juntando porque já estão começando a fazer Tá acordo tudo com o outro. brigando, Óbvio, né? tudo. A Liga Espanhola, ela tem 20 clubes. Hoje estão caindo o Getafe, o Elche na última colocação, que já foi. O Elche já foi, 9 pontos. E quem está em 18º lugar, clube gigante na Espanha, E é o... Valência. Nossa. E cai em 3. Cai em 3, É. que eu já acho um absurdo. Para mim tinham que cair 4. Sim, tem 20 clubes. Tá. Acho que é... Qual cairia se fosse 4 aí? Valência, Getafe e Elche. Não, se Não, fossem se 4. fossem 4, qual seria? O 17º, tradicional espanhol. Ô, louco. De Barcelona. Tá vendo? É. Então, assim, estão permanecendo Cádiz, Almeria, mas só que assim, mesmo nesse formato, Atlético de Madrid já caiu recentemente, Betis, tradicional, Sevilha já brigou contra O La rebaixamento, Coruña desapareceu. La Coruña está na Série B do futebol espanhol, com um clube enorme, gigante, campeão espanhol. Então, assim, ainda cai quem faz trabalho ruim. O Valência está quebrado porque o Valência entrou numa imbecilidade há 10 anos de querer, em vez de reformar o estádio Mestalla, que é ótimo, ele quis fazer um estádio para 65 mil pessoas, o Nuevo Mestalla, papapá. Meteu toda a grana do clube nesse estádio, não teve grana para pagar a reforma, porque começou a ficar Tem caro, estádio e começou não a tem ficar time. caro, começou a ficar caro. Hoje ele tem um monte de ruína nos arredores de Valência, não tem estádio, gastou tudo ali, ficou sem dinheiro, o clube quebrou. Não fez o estádio novo. Não fez, não, tá lá, tá um monte de. Tá jogado. E Entrou num processo. E o velho... E tá jogando Mestalla ainda. Ou seja, não tem estádio e não tem reforma time. Mestalla. Lindo Ficou estádio, sem uma estádio, graça sem de time. estádio. Ótimo, pressão de torcida. Não, mas ele se empolgou que ele queria, tipo, um novo Wanda Metropolitano na época, porque o Valência tava muito bem. Tiro no E pé. gastou todo o dinheiro do sucesso que ele teve no início dos anos 2000 nessa porcaria que não saiu do lugar. E quebrou e hoje está pagando por isso. Né? Então, começa aí. Campeonato Italiano, 20 clubes. Acho um absurdo. Só caem 3. E hoje estão caindo Verona, que já foi campeão em 85, a Samp, campeã de 91, e a pequenina Cremonese, que é um clube que eu adoro, tradicionalíssimo, que está caindo porque não tem dinheiro, entendeu? Se fossem 4, Spezia cairia, que tem que cair porque é um clube que também tem umas Vai e volta. falcatruas lá, tem, enfim. Mas enfim, tá? Então, são os 3, já acho absurdo. Na França, 20 clubes, caem 4. Acho o campeonato super correto. E estão caindo 4 que não tem muita tradição. Estrasburgo, Ajaccio, o Auxerre, que um pouquinho mais famoso, e o Angers. Caem. Tá? Mas dos grandes, nenhum brigando contra rebaixamento. O Na único- Premier League, como é que é? Premier League, caem 3. E na Premier League, São 20 também. são 20 É clubes. tudo 20. Você falou que tinha 18. Não, Ninguém não, foi- não. O alemão 18, o italiano. Só o alemão 18. Não, tem o português também, com 16, me falha a memória. Eu vou pegar por aqui. Hoje caindo na Premier League. Southampton, Bournemouth, os times menores, e o Everton, tradicional. Tá caindo o Everton hoje, cairia. Se fossem 4, o Leeds iria junto. Time grande. outro time United. tradicional. Tá? Então, complica. Bundesliga, 18. Bundesliga caindo 3, só que é o seguinte, 2 direto e E 1 vai pro playoff. fazer Quem um está indo rebolo. pro playoff outro, Hertha Berlim. Clube que ficou tradicionalíssimo aí nos últimos tempos. Só que sabe quem estão caindo direto? Quem? Schalke e Stuttgart. 2 times Gigantes. tradicionalíssimos. É. Gigantes. Estão caindo direto. Se fossem 4 clubes, cairia o Bochum. Que tudo bem. Que Mediano, sobe e cai, mas tem, né? Mediano, mas tem, uma história, mas tem a tem sua uma tradição história, na Alemanha. Tá?
Como é que tá o meu Union Berlim, por favor? Union Berlim? Em que posição nós Você estamos? não tem ideia do campeonato que está fazendo o Union Berlim. Acho que eu tenho. Eu tenho camisa do Union Berlim. Tá cutucando o Bayern. O Union Berlim está a 1 ponto do Bayern, Então é o vice-líder do campeonato, é a sensação da Alemanha, um dos raros times junto com o Borussia que nas últimas 5 rodadas fez 15 pontos. Só isso. Vai cair esse muro chamado Bayern de Munique. Vai cair, hein? tem que cair. Eu vou, quando é que é sexta-feira? É dia das camisas. Eu vou vir com a minha camisa do Union Berlim. Vem, louco, porque eu você acho tem, a camisa, Tenho, a camisa é muito legal. Muito legal. E o Borussia também vem numa sequência pós-Copa Tem linda. camisa até de torcedor. eu torço tenho a pro camisa de jogo e tenho a camisa de Eu tenho a de camisa torcida. eu tenho muitas camisas do Bayern, mas Agora, eu adoro o Flavinho, Borussia, entendeu? esportivamente, você está falando do campeonato, dos campeonatos aí. O time que tá para cair, Olha, né? para encerrar o português, que esse dia 18 clubes, caem 3, ok. O penúltimo vai para playoff, que é hoje Santa Clara. Mas olha, hoje caindo, o Paços de Ferreira, que é fraquinho, e o Marítimo, que é um clube bem tradicional. Marítimo Tá do todo Funchal. ano disputando aí. Eu acho que esportivamente você tem um golpe quando você diminui essa quantidade de times que vão cair. Porque os caras se acomodam, né? Dão aquela acomodadinha Eu também. acho Fala, que sim. pô, eu não vou cair mesmo, então deixa eu fazer meu arroz com feijão aqui e tal. Eu acho que atrapalha até a disputa esportiva dentro da competição. Eu Olha, concordo. nota 0 para quem tá com esse Agora, pensamento isso, aí. só para entender, o Quesada e Facincani, isso é um estudo, É uma sugestão. ambição, uma sugestão. Isso Sugestão. ainda não foi nada deliberado do ponto de vista Olha, formal. Mas né? vai caminhar para isso. Ah. Eu Mas apostaria quem com decide vocês. isso? É um conselho arbitral? É a CBF? São os clubes, aí vai passar pelas novas entidades, aí Libra e a outra aí Sim. que vocês citaram, e a CBF vai ter que baixar a bola e vai ter que falar amém para esses caras. Mas porque- não há uma norma do tipo, precisa unanimidade, precisa... Não, Não, tem que ter. Porque- Tem que ter uma unanimidade. Tem que ter Ah, mas unanimidade. aí os caras Mas, têm que mas provar, todos né? vão votar a favor, né? não, mas tem os times que estão na Série B que fazem parte dessa liga e aí eles não interessam. mas os grandes vão acabar tendo um peso Cooptando. diferente. No pode fim ter das certeza. contas, tem uma coisa É. chamada dinheiro, Grana, money, é isso? money, plata, euro, l'argent. Pô, já gente, diria é um outro. retrocesso isso, hein? É um retrocesso isso, hein? E A gente aí- ficou tantos anos sem virada de mesa aí, né? E essa é uma virada de mesa terrível para o futebol brasileiro. péssimo, eu não péssimo, concordo com péssimo. isso, não. Nós temos produzimos aqui uma arte, um quadro. Quem teria escapado? Nós estamos falando Olha, do que Campeonato legal Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, porque em 2003 o campeonato teve um monte de teve 22. 2004 também, né? Também, ele, né? ele se acerta no formato em 2005. Tá, então vamos 2006, lá. De aliás. 2004 para cá, se fossem apenas 3 rebaixados, teriam escapado do rebaixamento. Em 2004, o Criciúma, depois o Curitiba, depois a Ponte. O Corinthians não teria caído, Olha aí. que foi o primeiro rebaixado. Mas né? também não teria se transformado no que Talvez. foi recentemente. O que era Figueirense não recentemente. cairia, o Curitiba em 2009, o Vitória, olha quanto time bom, grande, importante, o Atlético Paranaense, o Sport, a Portuguesa não cairia Nossa em luz 2013, aí, ó. apesar da sacanagem que fizeram, mesmo perdendo os pontos, o Vitória, o Avaí, o Vitória não seria rebaixado 2 vezes. O Avaí, o Inter não teria disputado a Série B, o Coritiba também ali pela 3ª vez iria escapar, o América, o Cruzeiro não teria caído, Vasco, Grêmio e Ceará. Interessante bem Muito interessante interessante. isso. Eu tenho certeza que os torcedores desses times gostariam muito que o regulamento fosse assim na época deles, né? Mas eu sinceramente acho, eu concordo muito com vocês dois, concordo com o Quesada, é um retrocesso absurdo para mim e é uma tendência de elitizar o futebol de uma maneira abjeta na minha visão, porque isso sepulta as esperanças de tantos times da Série B que estão trabalhando, se Sim. esforçando, disputando um campeonato igualmente longo, Difícil. caro, difícil, né, de 38 rodadas do mesmo jeito. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, o Facican também não gosta muito de pontos corridos, você não sei, que essa Não gosto de pontos também não é, corridos, né? não sou É favorável. gozado. Eu entendo. Ah, Tem eu- um campeonato. Eu entendo. É lógico que o formato de mata-mata é bacana pra caramba. Eu acho que a gente tem um Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores, pode fazer, quem sabe, até um Paulistão, como a gente disse, nesse formato mais extenso, para ter um mata-mata. Mais Você amplo. pode ter um pontos corridos para você valorizar É muito um longo. projeto. gente. Que projeto. Quem Eu faz acho que- é projetista. de Não, eu carro de sei. corrida. Entendeu? Mas assim, Ferrari apresentou eu o carro não tenho hoje. nada contra o campeonato de pontos Eu corridos, de tenho verdade. tudo. O que eu tenho contra é você mudar um formato para beneficiar
aqueles que de forma incompetente vão acabar ficando numa primeira divisão por causa de corte. Beneficiar a elite, né? Exato. Isso é para beneficiar a elite. Agora, Sim. que maluquice isso daí que a gente tá vendo, né? Porque Não é? ó, o Curitiba não teria caído Três três vezes. O Vasco que caiu 4 também, olha, Não, o tem- Vasco, o Vitória o teria Vasco só escapado de- escaparia uma vez só. O Vitória exemplo. teria escapado de 2 rebaixamentos. 2 vezes. Né? Torcida do Cruzeiro, não fique brava comigo. Vai ficar. Torcida do Cruzeiro, fique bravo. Fique brava, mas o Cruzeiro permanecer depois de tudo que fez em 2019 seria uma vergonha. E hoje é ótimo para o torcedor do Cruzeiro enxergar que o clube dele está sendo honesto em sua administração, está sendo decente em seu projeto de futebol, está isso aí. sendo transparente, não está fazendo falcatrua, não está recheado de um monte de jogador que vagabundeou no Cruzeiro, Nossa. que fez sacanagem no Cruzeiro, que não quis jogar bola, que derrubou treinador de propósito. Hoje trabalha no Cruzeiro quem quer jogar futebol no Cruzeiro. Tem um cara que é renomado no mundo do futebol, cuidando da administração do clube, que é o Ronaldo, que é uma marca que dispensa apresentação em termos de sucesso. Então, assim, seria mascarar um bando de desgraçado, essa é a real, um bando de sacana que arrebentou com o clube e colocaria de novo o Cruzeiro numa primeira divisão, mas fazendo um monte de sacanagem. Então, às vezes, é bom o cara tomar uma rasteira e esses caras serem expurgados por um monte de M que eles fizeram, para que o Cruzeiro hoje volte forte, volte Não, com o que outro o Quesada espírito, com falou. outra cara. Talvez o Corinthians, se não fosse rebaixado em 2007, Exatamente. não fosse o que viria Esses caras a ser iam logo ficar depois, né? perpetuados por ali no poder. Nem o Cruzeiro, né? Porque, veja só, Pô, tem alguns rebaixamentos que atrapalham, por exemplo, o rebaixamento da Portuguesa atrapalhou a vida da Acabou, Portuguesa. matou a Portuguesa. Matou a Portuguesa, né? Matou a Portuguesa. No caso do Corinthians, o rebaixamento, por incrível que possa parecer, ele deu uma guinada. O Ele Corinthians falou, revitalizou o ou Corinthians. ou a gente muda a chavinha ou estamos perdidos. E com o Cruzeiro também. O detalhe, o Ronaldo não teria vindo para o Corinthians, se o Corinthians tivesse permanecido, não teria vindo. Aham. Porque precisava do diferente. O diferente era trazer o Ronaldo, que trouxe a grana também. E o Ronaldo também não estaria no Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro Também, não a tivesse história caído. teria Então tem toda coisas ela- que é Toda isso ela aí. teria sido diferente. Fala. Ó, Quessadinha, 2 chats, super chats pra gente. Muito obrigado. Emerson, Agapito e Beto Filgueiras. Começando com o Emerson. E os que não subiram nesse período? Vamos fazer esse levantamento pra você, Emerson. Se não der tempo Os hoje... que não subiriam. os que não subiriam. A gente vai fazer esse levantamento pra você também Seria depois. o quarto tá bom? colocado Seria o da quarto Emerson, colocado da isso. Série B. A gente Boa. ficou na correria só os que cairiam por causa desse corte, mas fica tranquilo, vamos correr atrás disso. Se não der tempo hoje, amanhã a gente traz pra você, tá bom? Obrigado pela mensagem. O Beto, Flavinho, a Libertadores em sistema suíço seria elitizar o torneio? Não duvido que nos próximos anos a Conmebol vai propor isso, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V da UEFA. Deixa eu entender a pergunta. Pera aí, a Libertadores e sistema... O que é sistema suíço? Seria elitizar o torneio? Não duvido que os mais ou menos Comebol... O que é sistema suíço? Olha. Não tenho a menor ideia do que você está falando, Filgueiras. É. Explique-se. Pode Não, mandar a explicação. Eu entendi a, Conmebol- parte de elitizar, né? Você deixar a Libertadores só com os tradicionais times e eu também sou contra isso daí. Talvez Acho se que for tem um monte aquela de tal time que não Superliga. precisaria estar, né? Não, Mas- não, eu acho O que... Alewitz está dizendo que sistema suíço é jogar todos contra todos e só classificar primeiro de cada grupo, é isso? Sei lá. Não, porque agora a Liga dos Campeões ela vai mudar de formato. Ela vai ter 2 grupos maiores, com 10 equipes divididas e vão ser menos jogos, mas ao mesmo tempo priorizar esses que tiverem a melhor campanha para se qualificar. Quer dizer, a Ela vai mudar. Champions vai fazer. Tá fazendo É, os formatos de campeonato brasileiro dos anos 70. isso. Grupo, É, eu achava exato. uma delícia. Estão Eu achava uma destruindo a Champions. Estão destruindo a Champions, né? A delícia. Champions Deve ser que era legal, tão vai ficar. bacana. Olha aí, Facicani, quem teria. Ah, não, esse é o quem teria escapado. Desculpa. Esse quem pensei que teria já tinha escapado, feito. mas tudo bem. Mas enfim. Deixa eu só ler umas mensagens aqui, aí eu já passo pro Quessadinha aqui para dar uma avaliada. O Júlio Faveiro disse que o brasileiro deveria ter 18 clubes, são 4 jogos a menos, o Brasil é gigante para ter 20 times, e o Brasileirão deveria ser o primeiro campeonato a começar e o último a terminar. Perfeito. Assina embaixo, Quesada. Não, o problema é o seguinte, o Brasil, no território, ele é muito grande para ter um campeonato tão extenso. Mas pela pujança e importância dos times,
Se você falar que pode ter mais de 20 times no Brasileiro, você também não estaria cometendo nenhuma Não, heresia. claro que não. Esse é o Sim. problema. Então, por isso que eu falei pro Flavinho aqui, Facinca, por que você não pega 16 times, faz um grupo com 16 times e outro grupo com 16 times? Pronto, você está com 32 equipes. Você coloca mais gente, você coloca mais equipes, você diminui o número de jogos, Sim. só que aí você tem que mudar o formato, né? Você tem que fazer o tal Aí do tem que fazer o mata-mata, mata-mata Aí no tudo fim. bem. que eu sou favorável, Flavinho é favorável, Total. Facinca é favorável, mas muita gente não entende dessa forma. Eu sou mata-mata futebol Eu clube. também, mas disparado. Totalmente, disparado. E se totalmente, querem é. essa É. história, porque, não, mas aí não faz justiça. Futebol não é tribunal, não tem que fazer justiça de nada. Futebol tem que ser legal, futebol tem que ser emocionante, tem que ser Exatamente. divertido. Entretenimento. Tem que ser, claro que tem que haver justiça no sentido de haver um regulamento, Sim. premiar, sempre que for possível, o melhor. Que ninguém seja roubado, que não tenha tapetão, essas coisas todas. Virada de Que não mesa. derrubem a portuguesa como fizeram, né? Há não muito tempo. Exatamente. É isso Eu acho isso perfeito. Justiça nesse sentido. aí. É isso. Agora, é esporte, gente. É esporte. A gente pega, por exemplo, a NBA, que eu sempre uso como exemplo A para NBA é dar um uma saco. zoada. Com todo respeito, é um saco. Mas enche estádio, Tudo os bem, ginásios porque todos, o os campeonato jogos é são organizado, tem um espetaculares e show, o tudo americano mais. sabe fazer. Agora, mas- tudo bem, você não precisa chegar a esse extremo, né? Pô, Mas são é uma fase de grupo, quase 100 jogos. fase de, como é que chama? A temporada regular. É. Cada time joga 348 Não, eu acho um partidas, absurdo, né? muito fora da É caixa. um grupo os dois grupos de 16 classificam os 15 Sim, primeiros é, de cada é. grupo pro playoff e os dois últimos fazem uma repescagem Pra ir pro passa playoff. o primeiro e o Playoff. segundo, né? E aí você vai começa tudo de novo. E para ser campeão pode ter 7 finais. Sim, né? putz, É, melhor não. de 17. É o tal. popular, é igual em estádio assim, até empatar, hein? Isso. Aí levanta a placa, até ser campeão, hein? Exatamente. tem uns Mas, times lá. enfim, isso é um exagero. Esse eu acho que é o outro exagero, mas que funciona perfeitamente nos Estados Unidos, é um sucesso. Mas o Campeonato Brasileiro, desde que começou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, né? 2003, Cruzeiro campeão. Cruzeiro campeão. Primeiro campeão. E depois foi campeão de novo em 13 e 14, né? Isso. É isso. Agora, eu sei que não é consequência direta disso, mas é uma coincidência. A última vez que o Brasil foi campeão mundial foi em 2002. Até 2002, nós não tínhamos campeonatos de pontos corridos. Era aquela balbúrdia deliciosa. Que É claro legal você falar que isso. os campeonatos estaduais, nos anos 60, por exemplo, boa parte deles, dos mais importantes, eram disputados em sistema de pontos corridos, né? A gente não teve grandes... Você pega os anos 60, você não lembra de grandes decisões de campeonato paulista, por exemplo. Eram campeonatos longos também. É só Sim, Taça sim. Brasil, né, que tinha, exato. tinha final. né? Eu acho que o campeonato longo era o estadual. Você né? cabe todos os formatos. A questão é Mas eu como acho que você vai encaixar. que precisa se discutir isso. É. E uma coisa que eu não Mas, vejo ô ninguém Facinca, discutindo. isso que o Flavinho falou aí, cara, não sei se tem alguma relação ou não, mas enfim, o Brasil ganhou a última Copa em 2002 e 2003 começa o pontos corridos. Uma vez um jogador que atuou no São Paulo falou para mim o seguinte, ó que declaração em cima disso que o Flavinho falou. Um cara que é jogador de futebol, falou, Quesada, para vocês é super emocionante essa história, torcedores e jornalistas, essa história de mata-mata. Para nós que jogamos, é mais tranquilo e tem um peso diferente a gente fazer o campeonato por pontos corridos. Porque você não faz ideia do que é pegar quartas de final, semifinal e final com 8 jogos, às vezes pode ter 8 jogos, teve aquela final de Campeonato Brasileiro com três jogos, né? Sim, Foi sim, os sim. anos do Corinthians, inclusive, quando isso foi campeão 98, 99, eu lembro, 97 foram eram 3 2 jogos, no Português mínimo e ou Cruzeiro. 3 no máximo para apurar quem passaria ou seria campeão. Então, quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Que para o jogador é mais tranquilo não disputar o mata-mata, porque o mata-mata, porque a pressão é menor. E aí você falou essa coisa do Brasil ter sido campeão pela última vez num sistema de mata-mata que é a Copa do Mundo a partir das oitavas. Os caras desaprenderam a jogar mata-mata. Mas aí depende, eu acho, aí eu vou... Aí depois aí eu outra- vou- Não, não sei se jogador- tem relação, tá? Mas eu acho que é um negócio legal pra gente Coincide discutir. nesse período. E outra é. coisa, jogador de futebol, quer o quê? O seu amigo, não sei quem era o seu jogador. Quer o quê? Eu não vou falar o nome que a aqui, gente mas enfim. fica com pena? Eu não vou ficar com pena. Não, eu acho que assim... Porque a gente... eu acho que eu sempre achei, Facincani, que o grande barato do futebol é você manter a esperança viva num torcedor a maior parte o maior período de tempo possível de ele ser campeão. Um campeonato de mata-mata permite isso.
Porque até a última rodada, quando se classificam 8, dos 20, né, classificam 8 para o patamar, dos 20, provavelmente 17 tem chance de alguma coisa, entendeu? Sim. De passar. E você mantém acesa aquela chama de querer ser campeão. Fala, você tem mensagem? Não, em relação a isso, antes de ler as mensagens, acho que dá pra gente contrapor o seguinte. Na Espanha, pontos corridos. Na Alemanha, pontos corridos. Na Itália, pontos corridos. Até agora, na Argentina, pontos corridos. Eles foram campeões. Mas sempre foi assim lá. Não. A Argentina voltou agora a ser pontos corridos. A Argentina é atual campeã do mundo. Perfeito. Então, assim, o problema é a falta de organização e de formação de atletas. Na minha visão, o futebol do Brasil ele evoluiu por esse pensamento, na minha visão, binário, que é você tirar do atleta brasileiro o fundamento em detrimento à tática. Você abre mão de um lado só para ter outro. Eu falei outro dia, eu vi com os meus próprios olhos, numa escolinha de futebol em frente à minha casa, ali no Clube Nacional, aqui da Barra Funda, tem uma escolinha do Paris Saint-Germain, em que o técnico... Sim, tem uma escolinha do Paris Saint-Germain lá, garotos de 9, 8 anos, em que o técnico estava dando bronca porque o menino não estava acompanhando o lateral, porque o menino... francês? Não, estava em português mesmo, entendeu? Estava dando bronca porque o menino estava driblando, porque o menino não estava acompanhando o lateral. Eu achei isso Tava dando bronca porque tava driblando? Isso é o fim da picada, cara. Você tá entendendo? O que a gente tem de melhor é o drible, assim, os caras... Esse é o problema. Esse Hoje é um garoto de 8 anos, Sem ele tem dúvida. que ser tático. Um garoto de 8 anos, ele tem que jogar bola, amigão. Lá na frente, com 17, 18 ou 16 com menos, quando ele começar a entrar na transição base profissional, ele começa a trabalhar. Mas só que antes disso, se ele não tiver fundamento, ele não vai se tornar um bom jogador para se adaptar taticamente. E não só fundamento, alegria, né? Alegria, tudo. Eu vi. Então, assim, eu fiquei abismado. Então, a partir do momento que a gente vê que hoje o futebol está sendo minado por causa do físico e tático, acabou. A gente pode colocar pontos corridos, mata-mata, campeonato de pontos mata, qualquer coisa, não vai acontecer nada. Então, assim, não é o formato do campeonato, é o que estão fazendo com a educação do futebol brasileiro. É apenas isso, essa é a diferença. Formação de técnico ruim, formação de clube e dirigentes ruins, tudo ruim, tudo. Pra gente encerrar Quebramos. esse assunto, pode encerrar o assunto, Micheletti? Porque eu atendo... Eu vou só passar, então, as mensagens antes de encerrar esse assunto. Então deixa só eu falar uma coisa, aí você lê as mensagens. É só para terminar da minha parte. Eu acho que está faltando há muito tempo, talvez nunca tenha havido no Brasil, um comando do futebol brasileiro, Exato, que reflita sobre as coisas. Que não, pense. Que conheça futebol, que seja do futebol. Como é que se chama o presidente da CBF? É o Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues. Desculpa. Eu nunca ouvi uma única frase do Edinaldo. Zero. Pode ser que eu esteja sendo absolutamente Não, profundamente não injusto ninguém, com ele. ninguém se preocupa Mas nunca com ouvi nada. uma única frase, nem dele, nem do Marim, nem do Marco Polo Del Nero, nem do Caboclo, nem Eles de não eram ninguém, figuras do futebol. Né? Uma reflexão sobre o futebol em si, né? O que o futebol deve ser, o que o futebol representa, e que não fossem essas picuinhas, essas babaquices de CBF, de liga, de seleção, Poder, grana, esquema. Pois é. O negócio deles é... Por exemplo, essa reflexão que a gente está tendo aqui, porque a gente só dá ideia, a gente reflete, dá opinião, enfim. Mas, pô, os caras que mandam, que tem o que eu falo que é o poder da caneta, Flavinho, né? Você, presidente da CBF, pô, você não poderia ter essa discussão e falar, pô, vamos começar a fazer assim, assado? Fazer um seminário, vamos discutir o futebol, direito de verdade. Os caras não sabem nem onde estão. Fala, Facinho.